Olá pessoal, tudo bem? Bom, gente, nós vamos começar a trabalhar agora conteúdo de conjuntos numéricos, tá? Mas eu antes queria pedir para vocês que acompanhassem os vídeos da disciplina no canal, tá? A gente vai lançar mais vídeos aqui, acompanhem, fiquem atentos também aos arquivos que a gente vai colocando no site da escola, tá? Em caso de dúvida, tá? Tem o meu e-mail aqui abaixo, vocês podem me mandar qualquer mensagem aqui por e-mail, pedindo informação, pedindo resolução de algum problema. Tendo dúvidas sobre o conteúdo ou qualquer problema, qualquer exercício, mandem um e-mail para mim aqui que eu vou estar resolvendo, tá? E os vídeos da escola, aqui está o link do canal, tá? Canal da escola lá, com os vídeos que a gente vai postando da disciplina, tá? Então procurem acompanhar, tá, pessoal? Bom, entrando na disciplina então, entrando no conteúdo de conjuntos numéricos, a gente precisa, antes de mais nada, lembrar de alguns símbolos matemáticos que a gente vai usar. A gente vai utilizar muito esses símbolos agora nessa parte do conteúdo, tá? Então, durante o material, vocês vão ver, vão acompanhar esse que vai começar a aparecer esses símbolos aqui, tá? Então, se vocês não lembrarem do que significa cada um deles, voltem a essa lâmina aqui e deem uma olhadinha o que quer dizer cada um deles, o que significa cada um desses símbolos, tá? Bom, a primeira parte, então, é a gente conhecer os tipos de representação de um conjunto. O primeiro deles aqui, então, a representação tabular. Representação tabular é o conjunto aparecendo entre chaves. Então, ele fica nesse formato aqui. Ó. Toda vez que vocês forem representar um conjunto, ele tem que ser representado por letras maiúsculas. Tá? Conjuntos a gente representa por letras maiúsculas, por isso que está o H maiúsculo aqui, e o J, que é o outro conjuntinho, também em letras maiúsculas. E os elementos que pertencem a esse conjunto, os elementos que estão aqui dentro dessas chaves, né, são os elementos do conjunto, sempre entre as chaves, mas quando aparecem letras, elas são minúsculas, tá? Como é o caso do conjunto J aqui. Ó. Ele tem os elementos A, B, 3, 5 e D. No conjunto H, a gente tem os elementos 3, 5, 8 e 9. Aí não tem problema, aqui apareceram números, letras, tudo misturado. Esse conjunto ele é formado por esses elementos. Alguns são números, outros são letras. Os elementos podem ser qualquer coisa, tá? Bom, um outro tipo de representação é a representação pelo diagrama de Venn. Diagrama de Venn são aqueles balõezinhos. Vocês já devem ter visto em algum momento esses balõezinhos aqui. Isso aqui a gente chama de diagrama de Venn. E aí reparem, os elementos aqui dentro do diagrama, dentro do conjunto, são todos letras minúsculas. E o conjunto em letra maiúscula. Conjunto A, letra maiúscula, conjunto B, letra maiúscula. E os elementos aqui 5, 7, 2, C e o Y. C e o Y, como são letras, elas são minúsculas. Uma outra forma de representar conjuntos é por uma propriedade ou uma característica desse conjunto. Tá? Então, por exemplo, o conjunto A aqui, no exemplo A, esse conjunto ele é formado pelos elementos X, tal que X é um país da América do Sul. O X aqui está dizendo que é um elemento que não sabe qual é, a gente está chamando de X. Mas a gente sabe o quê? Que esse elemento X ele é um país da América do Sul. Então, qualquer país da América do Sul faz parte deste conjunto. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e assim por diante. Todos eles, todos os países que compõem a América do Sul, eles fazem parte desse conjunto, então. Tá? No exemplo B, a gente tem o conjunto A também, letra maiúscula aqui, que ele é formado pelos elementos x, tal que x é um número primo compreendido entre 8 e 15. Então, ele não está dizendo qual é esse elemento, só está dizendo que é um elemento x, ele não está dizendo qual é, não está determinando, mas ele está dando a característica, né? É um elemento x, tal que esse elemento x, a característica dele é qual? É ser um número primo. Essa é uma propriedade, uma característica dele. Ele é um número primo. E, além disso, ele está compreendido entre 8 e 15. Ou seja, nesse caso, a gente precisa também lembrar quais são os números primos, né? Aí vem aquela sequência de números primos que a gente já conhece. Começa lá no 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante. Mas entre o 8 e 15, que é o que está nos interessando para esse conjunto, a gente tem dois números primos, que é o 11 e o 13. Então, esse conjunto é formado pelos elementos 8 e 13,
que são os dois números primos compreendidos entre 8 e 15. Outro tipo de conjunto, outros dois tipos de conjunto, tá? Agora a gente vai falando de tipos de conjunto, né? Que antes a gente estava falando de tipos de representação de conjunto. Primeiro a gente falava de tipo de representação, agora a gente vai falar de tipo de conjunto. A gente tem aqui dois conjuntos, que é o unitário e o vazio. O conjunto unitário é aquele formado por um único elemento, ou seja, só tem um elemento nele. Então, por exemplo, aqui deu uma característica ou uma propriedade, né, desse conjunto. Esse conjunto A ele é formado por elemento x, tal que esse elemento x é um número e esse número multiplicado por 5 é igual a 15. Então, o conjunto A é um conjunto formado pelo elemento x, tal que x é um número, e x vezes 5 é igual a 15. Só existe uma possibilidade para que isso aqui aconteça, né? X vezes 5 dá 15, esse x precisa ser o número 3, porque 3 vezes 5 é 15. Qualquer outro valor que eu coloque aqui no lugar do x não vai dar como resultado o 15, sendo multiplicado por 5. Tá? O único que dá esse valor é o 3. Então, por isso ele é unitário. E a gente representa nesse formato. O A é igual a 3. Tá? Quanto ao conjunto vazio é aquele que não possui elemento algum. Tá? Então, a gente vai representar ele dessa forma aqui, com esse símbolo aqui de conjunto vazio. Esse círculo, essa bolinha aqui, esse número 0, cortado ao meio. Isso aqui é o conjunto vazio, o símbolo do conjunto vazio. Ou então, entre chaves sem nada dentro do conjunto, tá? Vazio. Não pode colocar esse símbolo dentro das chaves, senão vai estar errado, tá? A representação. A representação ou ela é feita pelo símbolo ou pelas chaves sem nada dentro delas. Aqui tem um exemplo, conjunto B, então, é igual ao conjunto formado pelos elementos x, tal que x é um número e x vezes 0 é igual a 15. Esse conjunto é vazio porque qualquer valor que a gente aplicar aqui no lugar do x, no momento que eu multiplicar por 0, vai dar 15. Vamos escolher 2 por x. 2 vezes 0 é 0. Se o meu x for 20, 20 vezes 0 é 0. E assim por diante, qualquer valor que eu multiplicar por 0 vai dar 0, não vai dar 15, então esse conjunto é vazio, porque a característica dele é x vezes 0 igual a 15, então não é possível isso. E a gente vai representar que o conjunto B, então, é igual a vazio, ó, só o símbolo, tá? Ou só o símbolo ou as chaves, não esqueçam isso, tá ok? Outros dois tipos de conjuntos que a gente tem é o conjunto finito e o conjunto infinito, tá? O conjunto finito, ele vai ser finito se ele for vazio, que aí ele vai ter o fim, ele é vazio, ou se ao contar os elementos um a um, tu conseguir chegar ao final dessa contagem. Tá? Por exemplo, o conjunto A, que tem os elementos A, B, C, D, E e F, ele é um conjunto finito, porque a gente consegue contar a quantidade de elementos que tem aqui. São só esses, são 6 elementos, A, B, C, D, E e F. Né? Por exemplo, os alunos da nossa sala de aula, conjunto dos alunos da turma 11, ele é um conjunto finito. Ele tem aquela quantidade de alunos ali e é aquilo. Conjunto dos habitantes do Brasil, né, da população brasileira, é um conjunto finito. Dá trabalho de contar? Dá, é muita gente, mas ele é um conjunto finito. O Brasil possui aquela quantidade de habitantes e é só aquilo. O conjunto dos habitantes do planeta Terra também é um conjunto finito, é um outro exemplo de conjunto finito. Dá mais trabalho ainda de contar, mas ele tem fim. Tu vai chegar uma hora que tu vai contar o último habitante. Agora o conjunto infinito, bom, é todo aquele conjunto que não é finito, né? Se ele não tem fim, se não consegue chegar ao último da contagem, então ele é infinito. Um conjunto importante deles, dos conjuntos infinitos, é o conjunto dos números naturais. Né? Esse n aqui é o n dos números naturais. Está lá na lâmina, lá no início, que eu falei para vocês, dos símbolos que a gente vai ter que lembrar o que significa. O conjunto dos números naturais ele é formado pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, não tem fim. A gente não para nunca de colocar elementos aqui, de contar elementos. Então, ele é infinito. Outro conjunto que a gente também pode citar aqui é o conjunto dos números inteiros, também é um conjunto infinito. Conjunto dos números reais, também é outro conjunto infinito. Tá? Além disso, a gente tem ainda o conjunto universo. O conjunto universo, gente, é o conjunto
daquilo que a gente está estudando, tá? Então, por exemplo, voltando ao exemplo dos alunos da nossa sala de aula, o conjunto universo de estudo, no caso de a gente estar estudando os alunos da sala de aula, conjunto universo vão ser todos os alunos da sala de aula. Aí a gente pode ter alguns subconjuntos no meio. Por exemplo, se eu quero estudar dentro de um conjunto universo, que são os alunos da nossa sala de aula, um subconjunto que são aqueles alunos da nossa sala de aula que têm 16 anos de idade. Ele vai ser um outro subconjunto. Vai ser um conjuntinho menor que está ali dentro daquele conjunto maior, que é o nosso conjunto universo, dos alunos todos da sala. Tá? Bom, gente, vamos falar então agora das relações de pertinência. Quem já viu vai lembrar, é o pertence e não pertence. Então, a gente diz que se um elemento X faz parte de um conjunto A, dizemos que X pertence ao conjunto A. E a gente escreve dessa forma assim, X pertence a A. Tá? Eu trouxe 2 exemplos aqui, por exemplo, o 5, ele pertence ao conjunto que tem os elementos 1, 3 e 5. O 5 está aqui dentro, é um elemento do conjunto, então o 5 pertence a esse conjunto. Outro exemplo, o 4, que pertence ao conjunto dos elementos x, tal que x é par. Então, se o conjunto é formado pelos elementos x, tal que esses elementos x são par, então o 4 faz parte, porque o 4 é par. Agora, se um elemento y não faz parte de um conjunto A, dizemos que y não pertence ao conjunto A. E a gente escreve dessa forma aqui, y não pertence ao conjunto A. Um exemplo disso aqui, por exemplo, então, 2/3, ele não pertence ao conjunto que tem os elementos 1, 3 e 5, porque 2/3 não é 1, nem 3, nem 5. Né? Então, ele não pertence a esse conjunto. Um outro exemplo é o -2. Ele não pertence ao conjunto formado pelos elementos x, tal que x é um número positivo, porque -2 é um número negativo, então ele não faz parte desse conjunto, logo ele não pertence a esse conjunto. Vamos trabalhar agora, então, operações com conjuntos. A primeira parte a gente viu agora, né, mais teoria, né? Tipos de conjunto, tipos de representação de conjunto. Agora a gente vai ver operações com esses conjuntos. Vamos começar a fazer operações com eles. A primeira delas que aparece aqui para nós é a união. União de 2 conjuntos. Podem ser união até de mais de 2 conjuntos. 2, 3, 4, mas é união. Né? Então, vamos chamar de A união B, o conjunto formado por todos os elementos de A ou de B. E a gente vai representar assim dessa forma. Isso aqui é uma representação dele. A característica desse conjunto A união B é que os elementos x, tais que x pertencem a A ou x pertence a B. Então, o A união B tem todos os elementos x que pertencem a A ou pertencem a B. Eles pertencem ou a um ou ao outro. Podem até pertencer aos dois. Aqui, por exemplo, eu tenho um conjunto A que é 1, 2, 3 e 4. E tenho um conjunto B que é 0, 2, 4 e 5. Então, o conjunto A união B é a união dos 2 conjuntos. Eu pego os elementos que tem nos 2 conjuntos. Eu não vou repetir. Eu tenho, por exemplo, o 2 e o 4, eu tenho tanto no A quanto no B. Mas eles estão na união aqui. Ó. Eu tenho o 0, que pertence ao B, o 1, que pertence ao B. Eu tenho 2 que pertencem ao A e ao B, não tem problema, mas eu não vou repetir, eu vou colocar ele uma vez só. Depois eu tenho 3 que pertencem ao A, o 4 que pertence ao A e ao B, e o 5 que pertence ao B. E todos eles estão na união dos 2 conjuntos, então. Eles têm que pertencer ou a um ou a outro. Pode até ser os dois. Então a união é isso aí. Eu vou pegar os elementos que aparecem nos 2 conjuntos ali. Ó. Tá? Em diagrama representativo, a gente tem nesse formato aqui, que é o nosso diagrama de Venn. Né? A gente vai fazer os 2 conjuntos. Aqui eu tenho um círculo que representa o conjunto A, e aí tem os elementos 1, 2, 3 e 4, que pertencem ao conjunto A, e o outro círculo aqui, que pertence ao conjunto B, ele tem os elementos 0, 2, 4 e 5. Mas aí reparem que o elemento 2 e o 4, que estão aqui no meio, eles pertencem aos 2 conjuntos, certo? Eles pertencem tanto ao A quanto ao B. Então, eles ficam aqui no meio, onde os 2 conjuntos se cruzam. Tá? Mas, se eu for representar eles em diagrama, seria esse aqui o formato. Toda a parte escura é a união dos 2 conjuntos. Tá? Agora, vamos falar de interseção, então. Intersecção.
Interseção, a gente diz que é o conjunto formado por todos os elementos comuns a A e B. Ou seja, eles têm que pertencer tanto a A quanto a B. Eles têm que estar nos dois. A interseção é aqueles elementos que estão nos dois conjuntos, que pertencem aos dois conjuntos. Tá? Então, aqui o nosso exemplo, se o nosso conjunto A é formado pelo 1, 2, 3 e 4, e o nosso conjunto B formado pelo 2, 3 e 8, então a interseção B vai ser o conjunto formado pelo 2 e o 3, porque o 2 e os 3, eles vão estar nos dois conjuntos, eles pertencem aqui ao B, eles estão no B, e eles também estão no A. Os outros elementos não fazem parte da interseção, porque eles pertencem só a um ou a outro. Os únicos que pertencem aos dois é o 2 e o 3. Aí, representando eles em diagrama, a gente faz os diagramas no mesmo formato do outro exemplo que eu mostrei anterior ali, tá? Os dois círculos aqui, se cruzando no meio, né? E essa parte central aqui, ó, mais escura, é a interseção, é a parte que pertence aos dois conjuntos. Ó. 1, 2, 3 e 4, esses elementos pertencem ao conjunto A, que está aqui, e o 2, 3 e 8 pertencem ao conjunto B, que está aqui. Então, a parte que pertence aos dois conjuntos, que é a interseção, são esses dois elementos que estão aqui representados entre chaves também. Ainda temos a diferença entre dois conjuntos. Tá? É uma outra operação que a gente faz. Chamamos de A menos B, a diferença entre dois conjuntos. Tá? A menos B. O conjunto formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Então fica assim, ó, A menos B vai ser os elementos X, tais que X pertencem a A e não pertencem a B. Um exemplo, eu tenho o conjunto A 1, 3, 5 e 7 e o conjunto B 1 e 3. Então, A menos B vai ser o 5 e o 7. Por quê? Porque são os elementos que estão no A, tá? Que pertencem ao A, mas que não estão no B. Quais são os elementos do A que não estão lá no B? O 5 e o 7. O 1 e o 3 estão no A e estão no B. Então, eles não podem fazer parte desse conjunto A menos B. Só fazem parte do conjunto A menos B os 5 e o 7, porque eles estão no A, mas não estão no B. Tá? Agora, se eu fosse olhar o B menos o A, aí esse meu conjunto seria vazio. Eu ia representar nessa forma, entre chaves, sem nada dentro, ou com o símbolo de vazio. Agora, por que ele é vazio? Porque teriam que ser os elementos que estão no B, que pertencem ao B, mas que não pertencem ao A. Tá? B menos A seria isso. Então, o 1 e o 3 pertencem ao B, mas também pertencem ao A. Então, eles não vão entrar nessa conta. Então, ficou vazio esse conjunto. Ok? Representando eles em forma de diagrama, a gente tem esse formato aqui. A parte escura, então, vai ser o A menos B. Eu tenho 1, 3, 5 e 7, que pertencem ao A, e o 1 e o 3 que estão aqui, que pertencem ao B. Então, esses que pertencem aos dois saem fora, vai sobrar só o 5 e o 7. Isso para A menos B. Quando eu vou olhar o B menos A, aí eu tenho 1, 3, 5 e 7, de novo, pertencendo ao A, e 1 e 3 pertencendo ao B, mas como eu só posso ficar com a parte que pertence ao B, que seria essa parte escura, e que não está lá dentro do A, então não sobrou nada aqui, ficou vazio. Tá bem? A última das nossas operações com conjuntos é a complementar de um conjunto. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, precisa um pouquinho mais de atenção, na verdade, tá? Dados dois conjuntos A e B, então, em que A está contido em B, essa aqui é uma informação muito importante. O conjunto A tem que estar todo dentro do B, senão isso aqui já não se aplica. Tá? Então, dados dois conjuntos, conjunto A e um conjunto B, em que o A está contido no B, a gente vai chamar de complementar do A no B, complementar de A em B, e a gente vai representar com esse símbolo aqui, o C do A no B. Então, o conjunto maior vai ficar embaixo e o conjunto menor vai ficar em cima. Todos esses que estão aqui no A também tem que estar aqui no B. Senão isso aqui já nem vai existir, tá bem? Bom, e aí o conjunto formado pelos elementos que pertencem a B e não pertencem ao A.
Assim, se A está contido em B, então complementar de A em B vai ser igual ao B menos o A. Esse vai ser o complementar. Então, primeira coisa, analisa. É o complementar do A no B, do de cima no de baixo. O de cima, o conjunto de cima, o A, está todo no de baixo? Se tiver, bom, então tem complementar. E como é que a gente descobre quais são esses elementos? Fazendo o de baixo menos o de cima. Aí é o contrário. Se o de cima está todo no de baixo, então tu faz o de baixo menos o de cima. Está complicado, né? Então vamos ver um exemplo aqui para ficar um pouquinho mais claro. Esse aqui é mais complicado mesmo de entender, tá? Precisa mais atenção. Ó, se eu tenho um conjunto A, que é o 1, 2 e o 3, e tem um conjunto B que é 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o complementar do A no B, ó, repara que o A é o menor conjunto, ó, tem 3 elementos aqui. E o B é o maior conjunto, tem 5 elementos. Tá? E qual é a primeira coisa que a gente vê? Tem que ver se o A está todo contido no B. Então, todos os elementos do A também tem que estar dentro do B. 1, 2 e 3, que são os elementos do A, também estão no B. Então, existe o complementar. E aí, como é que a gente faz a conta? É o de baixo menos o de cima. O B menos o A. E aí, o que nos sobra, então? Se eu pegar o conjunto B e olhar todos os elementos dele e tirar tudo que está igual lá no A, vai sobrar só o 4 e o 5, porque o 1 e o 2 e o 3 também estão lá. Então, o conjunto complementar de A em B é o 4 e o 5. Vamos botar aqui em diagrama de Venn, que aí a gente tem uma ideia um pouco melhor do que significa isso. Ó, eu tenho um conjunto B grande aqui, ó, que é esse círculo maior. Dentro do conjunto B eu tenho o elemento 4, 5, 1, 2 e 3. Todos eles estão dentro do B. Tá? E o meu conjunto A está todo ele aqui dentro do B também, né? 1, 2 e 3. Certo? Então, o complementar do A no B vai ser o que sobra. Eu vou tirar o A fora, vou excluir o A daqui e vai me sobrar só a parte escura, só o 4 e o 5. Esse é o complementar do A no B. Tá bem? Bom, gente, agora vou deixar para vocês alguns exercícios aqui, tá? Eu peço que vocês vão fazendo eles e conforme vão surgindo as dúvidas, se vocês não conseguirem resolver algum, vocês me mandem um e-mail, tá? Que eu vou tratar de mandar a resolução para vocês no site da escola, ou então fazer um vídeo com a resolução. Acho até que fica melhor um vídeo, tá? Faço um vídeo e mando para vocês. Tá? Vou fazer alguns vídeos de alguns exercícios e vou colocar no site, no canal, aqui no canal também. Mas se vocês quiserem algum específico, me mandem o e-mail que eu retorno e coloco aqui no canal para vocês também, tá ok? A gente tem aqui então 4, 5, 6, 7 exercícios, tá bem? 7 exercícios para vocês praticarem e aí qualquer dúvida é só entrar em contato, tá? É isso aí, gente. Se cuidem, tá? Tchau, tchau.